Eu não sei se você já estava por dentro da notícia, mas que hoje, sábado, dia 21 de outubro, a GM demitiu as pessoas, né, funcionárias por meio de telegrama. São José dos Campos, Mogi das Cruzes e São Caetano do Sul. São tantas abas que a gente vai falar aqui que eu não vou ser raso como dos últimos vídeos não foram, assim, né? A gente vai falar de várias abas, até porque o meu direct tá bombando de pessoas me encaminhando a matéria, a notícia. E a gente vai falar sobre isso. No meio dessas mensagens, uma das funcionárias que foi demitida por telegrama neste sábado me mandou um direct dizendo que tinha recebido a carta e que nas indústrias realmente rola isso, né? E mais do que isso, ela me disse, às vezes, a gente acha que nós somos as culpadas, né? E aí eu quero falar sobre tantas coisas agora. Fica aqui no vídeo. O primeiro ponto, assim, que a gente analisa é que as quedas nas vendas vindo anunciada, até as ações tomadas de layoff, das pessoas estarem em aviso, enfim, já indica uma crise, né, de faturamento dentro da GM. Não é uma novidade para ninguém, não é algo que ninguém está sabendo, até porque tá na mídia. Só que, ao mesmo tempo que necessariamente precisou desse corte, a própria GM diz que pensa e reconhece as pessoas e que tomar as decisões devidas para que a GM funcione, continue a funcionar. Será que a gente pensou nas pessoas ao mandar um telegrama no sábado em que é folga da pessoa? Será que a gente foi mesmo efetivo, humanizado? Será que a gente pensou em como as pessoas se sentiriam ao receber um telegrama num sábado, avisando do desligamento na segunda? Será que, no último, a gente tá pensando nas pessoas, na realidade delas, na vida delas, no impacto negativo, na sua capacidade de enxergar-se como boa, como talentosa, e que foi só uma crise e que eu não tive culpa dessa crise? Ou será que a mensagem, ainda que indireta, impressa, é que talvez o problema seja ela, ainda que estejamos em meio a uma crise? Ou que a gente saia do contexto da crise. Se eu fosse demitir alguém, por qualquer motivo que seja, técnico, comportamental, momento de mercado, leitura de cenário da crise econômica em relação à minha indústria, independentemente disso, ou de qualquer dessas coisas, eu demitiria alguém no sábado, via telegrama? Ou numa sexta, no final do dia, depois que a pessoa trabalhou o dia inteiro, na sexta-feira, no final do dia eu demito ela? Ou será que eu preciso planejar uma demissão para que tenhamos o menor impacto negativo possível, para além do impacto negativo que já está atrelado à marca por conta da crise? Será que minimamente o meu RH ele foi estratégico a colocar na variável o impacto negativo na vida, nos sonhos, na realidade de quem estava trabalhando comigo todos os dias, acordando cedo, de segunda a segunda, de segunda a sexta, de segunda a sábado, e do nada a gente manda um telegrama? Será que estaríamos sendo efetivas? Estratégicas? Eu estou olhando para a marca, estou olhando para as pessoas, estou olhando para o meu processo de offboarding. Existe? Porque um onboarding, quando a gente quer contratar alguém, a gente precisa desse alguém para poder desenvolver os processos, os desafios da área. A gente presta um atendimento, a gente presta uma proximidade porque a gente quer essa mão de obra aqui dentro. Vai nos ajudar a crescer. E na saída? Na saída, eu tô olhando para essas pessoas, eu estou entendendo e compreendendo que elas não têm culpa dessa crise econômica, e o que me resta é ser transparente na comunicação, explicar o cenário do negócio, do business, para onde a gente está indo, como a gente está indo, quais são as estratégias adotadas agora. Eu estou sendo transparente o suficiente a ponto de pensar nessa saída, para que ela seja humanizada, para que eu integre, para que ela seja individualizada? Acho que esse é um ponto crucial. A gente tá falando de pessoas, de vidas, de sonhos. Como é que eu faço uma demissão em massa, igual a gente vem assistindo? Como é que eu mando um telegrama para ela estar na empresa na segunda, porque eu vou a demitir no sábado? Eu gostaria de demiti-las? Se fosse num cenário ideal, eu demitiria essas pessoas? São tantas variáveis. Se sim, se é necessário, como é que a gente faz isso de maneira em que o impacto seja o mínimo possível? Porque impactados já estamos. O que a gente pode fazer para que essas pessoas fiquem bem dentro da medida, na realidade de uma demissão? O que eu posso fazer para integrar essa pessoa também na saída? Será que talvez deixá-la com os equipamentos, com o computador, com a mesa, para que ela possa se recolocar de uma maneira mais sustentável, mais equilibrada, menos dolorosa? Eu poderia estender um programa de recolocação, talvez, fechar uma parceria B2B, para que na saída essas pessoas tenham um suporte.
E até mesmo antes que pareça, nossa, mas isso daqui é um mundo irreal. Não é um mundo real. As startups, elas fazem isso há muito tempo. A maioria, quando se preocupa mesmo com a marca empregadora, quando entende que a marca empregadora está extremamente ligada ao negócio, aos consumidores finais, às pessoas clientes, às pessoas impactadas pelo negócio como um todo. A gente não está falando só de consumidores, de possíveis clientes, a gente está falando das pessoas que integram esse time e que tornam isso possível. É uma única coisa, a gente não está falando de coisas isoladas. Então olhar para as pessoas é, antes de tudo, olhar para o negócio, porque as pessoas são os negócios e que impactam positivamente ou negativamente na sociedade, portanto, diretamente no nosso possível cliente. Eu não vou mencionar aqui marcas, porque a ideia não é essa, além da GM que está em tela. Mas quando a gente olha para o mercado, a gente enxerga empresas humanizadas que se preocupam com a saída dos seus colaboradores, fornecendo equipamento, o computador que utilizava, a cadeira que utilizava, um suporte profissional nessa recolocação, nessa busca. Uma indicação genuína de empresa para empresa, para que essas pessoas se recoloquem porque elas são boas. É apenas uma crise econômica que é normal, ou pelo menos deveria ser no mundo dos negócios, em que a gente vive dentro da incerteza, por mais que tenhamos a nossa certeza. E olhar genuinamente para as pessoas, entender que realmente, olha, nos preocupamos com as pessoas. Saia apenas do campo teórico e se torne prático. Que tenhamos pessoas gestoras, C-Level e RH trocando sobre o negócio da empresa, não olhando apenas para o negócio, porque é muito mais do que isso. São as pessoas, são a cultura, a marca empregadora, o meu posicionamento para que juntas todo mundo consiga se reerguer. Será que existe hoje esse suporte profissional para que essas pessoas tenham, pelo menos minimamente, uma metodologia para se recolocar no mercado? Porque machucadas, frustradas, se sentiram realmente as pessoas responsáveis pelo fracasso, ou devia ser mandado embora, que perderam as esperanças, possam entender que nada tem a ver com elas, mas sim com o momento do negócio. Faltou transparência, comunicação, RH. E a mensagem que eu recebi é sobre isso, é sobre a pessoa achar que o problema era ela. É sobre ela ter acabado de receber um telegrama no sábado, enquanto ela estava se preparando para almoçar com a família. É muito a gente não querer olhar para essas abas e discutir para que a gente possa ter um mercado mais justo, para que a gente possa ter empresas humanizadas. Não dá pra gente continuar a seguir o mercado de trabalho em que a gente não olhe para as pessoas, para que a gente não inclua essas pessoas, não se preocupe com a vida, porque essas pessoas representam famílias. A gente não sabe como é o dia a dia dessas pessoas, o que elas vivem, por que elas estão trabalhando, por que elas estão ali. A gente não sabe como vai ser daqui pra frente. E a gente precisa provocar o mercado para que a gente tenha, de fato, provocações e mudanças, porque isso já existe, já acontece no mercado. Por que as outras empresas não acompanham essa evolução? E mais uma vez, olhar para esse recorte do mercado de trabalho, do comportamento dele, do que isso representa no dia a dia em termos de evolução no mercado de trabalho, porque sim, os modelos disruptivos, dinâmicos, enfim, tem várias abas também para a gente falar disso, mas de alguma maneira a gente consegue romper uma barreira social que se reflete no mercado de trabalho, no que se diz ambiente acolhedor, saudável, que valoriza o bem-estar das pessoas, que se preocupa com a carreira dessas pessoas. Essa mensagem que eu recebi, a pessoa que foi demitida pelo Telegrama, ela conseguiu entrar no meu projeto social do Dona, que, olha que louco, eu lancei um projeto social ontem, dia 20, e no dia 21 a gente tem uma notícia dessa. E aí, mais uma vez, o que a gente está fazendo para que de fato as pessoas tenham acesso, para que de fato elas se sintam incluídas e que o problema não são elas? Porque às vezes falta esse olhar macro sobre pessoas dentro do negócio. Quando a gente olha para isso, a gente entende carreira, pessoas, processos, negócios como uma única coisa, pessoas, a gente consegue, como empresa, como marca, estabelecer uma cultura que de fato seja genuína em relação às pessoas. E olhar para o offboarding, tentar entregar recursos para que minimamente essas pessoas sejam impactadas no menor grau possível, é um papel nosso, enquanto gestores, RHs, diretores, pelo menos para nós que estamos nos preocupando em construir uma cultura saudável, uma cultura inclusiva e que de fato o nosso propósito ecoe acima de qualquer coisa e de maneira justa, de maneira igual. E eu espero de verdade que este vídeo, essa mensagem, ecoe em diversos horizontes, olhares e cenários diferentes para que a gente possa nos ajudar enquanto empresa mesmo, enquanto pessoas profissionais ali no mercado de trabalho, né?
e que, de alguma maneira, as pessoas que forem impactadas não achem que o problema são elas, ou que elas não são boas, ou que elas não terão espaço no mercado de trabalho, por mais que estejam machucadas. E que existem caminhos, existem situações e pessoas para ajudá-los. E eu espero que você se sinta abraçada e me ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Eu sei que vídeos longos, as pessoas não assistem até o final. Mas você que chegou comigo até aqui o final, encaminhe, porque quem sabe a gente chegue em mais pessoas, assim como essa seguidora que me mandou a mensagem, e chegue lá essa mensagem nela.